E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurípides aqui, né? Hoje a gente vai passar um complemento dessa aula anteriormente sobre o seguinte: qual que é a dúvida? A dúvida é, professor, tem uma regra para inserir uma tabela? Tem regra para que a gente possa inserir uma imagem? Como é que é feito isso dentro das nossas atividades do TCC, tá? Então a gente vai passar para vocês aqui agora o que é inserindo imagens e tabelas, tá bom? Então nós vamos pegar um exemplo aqui bem clássico de uma determinada tabela, tá certo? Olha bem essa tabelinha aqui. Essa tabela você pode observar que primeiro ponto aqui, ó, o título do quadro em letras maiúsculas. Então você observa que o título está em letras maiúsculas, tá? Tem que colocar o nome tabela, tá certo? Tabela 1, por exemplo, que está escrito ali, tem que ter um hífen, tá bom? Coloca um hífen ali. E o título, ele vai de acordo com o tamanho que você já disponibilizou do seu TCC, tá? Eu quero o corpo do texto todinho vai ser em fonte 12. O corpo do texto todinho vai ser em fonte 11, né? Desculpa, o tamanho, né? 11. A fonte, aí você vai escolher se pode ser Times New Roman ou se poderá ser também Arial, tá bom? Então, isso aqui é um modelo para que você possa observar. E logo abaixo aqui, você observa que tem a fonte, pessoal. Você tem que colocar a fonte baseado na hora que você estiver criando a tabela, ou se você pegar uma tabela de algum lugar, sei lá, você achou ela interessante, você tem que determinar que fonte foi essa. Observa aqui embaixo que ele colocou a fonte, né? Adaptado de Atkinson et al., ou seja, tem vários autores aqui, de 2000, página 38. Então, ele se baseou da fonte de onde ele elaborou essa tabela. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? Isso aqui é só para você poder entender como é que eu vou colocar isso no meu TCC. A regra é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos verificar o exemplo detalhamento, tá? Ou alguns detalhes que você tem que perceber como é que você vai colocar isso aqui dentro da sua tabela. Se você observar, ele vai ter que respeitar as regras, tá bom, galerinha? Do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, você tem que colocar igual teve aquele exemplo. Você vai centralizar o título da sua tabela, tá? Lá na parte superior. E assim, você vai ter que colocar aquele travessãozinho, estão lembrados, né? Voltem aí o vídeo para vocês verem o exemplo lá. E quando vocês forem finalizar, tá? A sua descrição, ela tem que observar o título, ou é tamanho, né? O tamanho dessa fonte vai ser 11 ou tamanho 12, dependendo da fonte que você escolher também. Ou das regras que a escola, que a universidade passar para você, tá bom? E aqui você tem essas regrinhas. Olha lá que coisa interessante. Você tem aqui o título, né? O título ele pode estar em tamanho 11 ou 12. Ele tem que estar tudo em caps lock. Ele está centralizado. Foi aquele exemplo que eu passei para vocês. E está lá como sendo tabela 1. Tem que nomear a tabela? Tem. Essa tabela ela vem abaixo do seu texto. Beleza? A tabela virá abaixo do seu texto. Então, você terminou de fazer o seu texto, que teve aí 7, 8 linhas, 10 linhas, aí você quer exemplificar essa tabela. Aí você vai verificar se você colocou essa referência no seu texto, por exemplo, de acordo com fulano de tal, segue o exemplo da tabela 1, aí coloca lá o título bonitinho tal, porque aí você vai representar ela embaixo das suas explicações do texto. Terminou essa tabela, tem mais de uma, aí você começa um outro texto embaixo, coloque o número 2, tabela 2, aí você vai fazendo, para ficar fácil na hora que a banca for identificar isso aí do seu TCC, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é a parte da tabela, para facilitar na hora que você estiver executando sua apresentação, na hora que você tiver, que você mandar esse TCC para que a banca possa observar, tá? Vamos lá. Bom, seguindo esse detalhamento agora, a gente vai verificar a parte de baixo, né? O que é a parte de baixo, professor? A parte de baixo, galera, vai ser a fonte, tá? É simples. Então, tem que constar a fonte? Tem que constar a fonte. De onde que você tirou esses dados? Se for quantitativo, principalmente, como é que você conseguiu esses dados? Você colocou a sua referência lá no seu texto? Tranquilo? Coloquei, minha referência está lá. Tá. Essa referência, então, ela tem que vir também na tabela.
Se você fez quantidade disso, quantidade daquilo, pesquisa, você elaborou a tabela, então você tem que colocar a fonte de onde você tirou esses dados. Aí você vai criar a tabela baseada na fonte de onde você conseguiu retirar. E se tiver mais de um, não tem problema, você vai colocar aqui embaixo, também do mesmo jeito. Só que eu vou aconselhar você, se caso você for fazer mais de um, aconselho você explicar primeiro, depois você coloca a tabela 1. Próximo, explica a segunda, tabela 2, explica, entendeu? Sempre abaixo do seu texto, tá? Isso é importante. E ali você está vendo que você precisa colocar o tamanho 10, tá certo? É o tamanho 10 que você vai estar utilizando aí, essa indicação da fonte, igual está mostrando aqui para vocês. Tranquilo, galera? Então vamos seguindo comigo aqui. Bom, agora a gente vai detalhar com relação às figuras, imagens que você vai colocar no seu texto, né? Ah, tem regra? Tem uma regrinha aí que você deve respeitar. Observa essa imagem de baixo aqui com relação à figura, tá? Então a pessoa colocou lá, né? O que tem a ver essa figura? Você vai centralizar o nome também, vai colocar o número dessa figura, porque você olha bem embaixo do texto que a pessoa colocou lá, né? Seção 1.1, escreveu estrutura. Ela disse com relação à estrutura, deu um determinado exemplo, e logo embaixo ela diz assim, ó, as figuras são colocadas automaticamente pela Fast Format, conforme figura 1. Observa que ele terminou o texto e já imediatamente ele colocou a figura 1. Já identificou como sendo figura 1 e colocou o título da figura 1. Tá? Ah, professor, então isso aí vai de acordo com também o tamanho da fonte que a gente já começou, não é isso? Do seu TCC, e a fonte que a gente escolheu, pode ser Arial ou pode ser também Times New Roman. Entenderam, pessoal? Então isso aqui, eu tenho que colocar uma imagem gigantesca. Não faça isso não. Você vai conseguir dentro do seu papel enquadrar essa figura. Você vai conseguir enquadrar ela, não vai ter dor de cabeça. Tá certo? Então preste bastante atenção. Você vai falar assim, professor, o texto é semelhante ao da tabela. Essa figura, o texto é semelhante ao da tabela de cima. Sim, muito semelhante. Então nós vamos respeitar isso aí também. Tudo baseado dentro das regras do IBGE, porque ele costuma fazer muito aqueles infográficos, e dentro do infográfico ele tem uma regrinha que vai colocar dados ali. Lembrando que isso aí sempre é com relação à quantidade, né? A quantitativa, tá certo? Vamos seguindo aqui para ver o resto? Então, bora lá. Continuando aqui agora, a gente tem a parte do final, não é isso? A regra é a mesma. Você vai manter lá o tamanho 10, olha aí. Aí você tem lá o título, né? Figura 1, papapá. E lá embaixo, galera, o que você está vendo? Tamanho, né? Ele colocou a fonte que foi feita essa imagem, tá? Que fonte que é? É retirada lá do site tal, entendeu? Aqui você poderia até colocar uma data. Uns falam que pode, outros falam que não pode, tá? Mas é aconselhável, eu aconselharia colocar só uma datazinha ali, só para as pessoas saberem de onde que você tirou e quando que você tirou essa imagem, que vai que essa imagem não esteja lá mais, né? E se essa imagem não estiver lá, entendeu? Então aqui você tem também lá a regrinha, né? Na parte de baixo, como está escrito aqui, deve citar a fonte. Então você citou a fonte, colocou o nome lá do autor ou do site, e o tamanho vai ser tamanho 10 também. Entenderam, pessoal? Então isso aqui é apenas uma dica do professor aqui, caso você esteja fazendo o seu TCC, existem N de regras, tá? Então isso aqui é o que as pessoas mais me perguntaram, como é que eu vou colocar uma tabela, e o que eu tenho que enquadrar nessa tabela, e o que eu vou ter que fazer com relação às figuras, imagens, aquilo que eu tiver que colocar no meu TCC. Lembrando, veja bem, você não tem que sair pegando imagem, qualquer coisa e colocando sem identificar ela de quem que é. Não é verdade? Você tem que identificar. Quando o cidadão tira uma fotografia, principalmente de jornal, vocês observam que lá no rodapé está dizendo quem que é o fotógrafo, que dia que tirou, quanto que foi tirada essa foto. É seguir mais ou menos esses parâmetros aí. Tá bom? Então, um abração para vocês. Está dada a dica aqui sobre o TCC.